Bom, gente, vamos dar início, então, à nossa quinta atividade do LABEP. Hoje, a gente vai dar continuidade à discussão que na verdade, nós vamos fazer desde o nosso primeiro encontro, né, um pouco basilar essa reflexão entre história e teologia, pensando a história dos protestantismos no Brasil. A gente já está vindo para o nosso penúltimo encontro, que, de certa forma, retomará basicamente a discussão de todos os outros encontros, mas, sobretudo, do encontro do nosso último encontro, em que nós falávamos sobre ditadura militar, e a gente vai começar, hoje vamos ter a exposição do professor César, né, que eu também vou tentar fazer um breve resumo do currículo, porque o currículo dos dois convidados é bem grande, mas o professor César, ele tem graduação em educação pela Faculdade de Ciências Estadual de Ciências de Letras do Campus do Mourão, atualmente é professor da FAECAD, é membro do laboratório do LABEP, que é um dos promotores desse evento, em conjunto com o Recult, tem pós-graduação em teologia e, para não ficar falando muito do currículo, vou apresentar, desculpa o merchan, mas não é só uma questão de merchandising, mas autor desse, acho que é o último livro dele que saiu, que é um livro interessantíssimo, eu usei no semestre passado na Rural, tem uma discussão por um pós-moderno, eu acho que achei muito interessante o texto, e hoje ele está encarregado de fazer essa discussão aí do pós-ditadura, da redemocratização até o governo Lula. Os textos foram disponibilizados com vocês previamente. Como debatadora, a gente vai ter a doutora Andréa Vicente da Silva, que é graduada em História pela Universidade do Rio de Janeiro, mestrado em Antropologia pela UF, de onde eu fiz graduação, e doutorado em Ciências Sociais pela UERJ, com período de sanduíche na École des Études Moalcy. Enfim, ela tem vários trabalhos na área de antropologia e religião, sobre estudos rituais e antropologia da morte. Enfim, eu acho que, tal como todos os encontros, os apresentadores são hiper qualificados. Vamos começar pelo nosso expositor, pelo professor César. César, você tem entre 20 a 25 minutos. Quando der 20 minutos, eu te aviso. E a professora Andréa tem 10, 15 minutos. Uma boa tarde a todos e a todas. E, como sempre, espero que os debates sejam muito bons. Obrigado. Passando a palavra ao professor César. O que eu estava falando é que ambos os textos, tanto do Ricardo Mariano quanto do Paul Freston, mostram a diversidade, né, a questão da pluralidade. Muito embora eles façam uma diferenciação entre pluralismo e diversidade, principalmente o Ricardo Mariano, que eu acho que é interessante também essa diferenciação que ele faz entre as duas expressões, né, porque são dois conceitos diferentes, né? Enfim, porque, na verdade, quando a gente estuda em teologia, existe a questão da pluralidade, que seria a diversidade, como um fato dado, como um fato que não tem como se escapar, mas indesejado. E existe a ideia do pluralismo como uma coisa a ser acolhida, ou seja, é bem-vindo existir o pluralismo, ou seja, a diversidade é uma coisa bem-vinda. Me parece que mesmo em categorias sociológicas, históricas que eles colocam, mas isso também parece ser uma questão que o Mariano aponta como um fato, mas que parece que não é tão bem-vindo do ponto de vista interno do protestantismo, ao passo que o Paul Freston mostra exatamente a mesma coisa, sinalizando que esse é um sinal de democracia, que até auxilia dentro da ideia de democracia, que é a pegada justamente que vocês, da área de história, querem enfatizar com essa questão da existência dos protestantismos. Então, o que eu estava dizendo é que a questão da modernidade, se ela não desencantou o mundo, como a gente sabe, de maneira muito clara, nem o mundo europeu, mas também, de certa forma, auxiliou na questão da secularização, que absorveu, o Legoff diz isso, que é da área de história, tem o Gianni Vattimo, que é um
um filósofo pós-moderno italiano que também diz que, na verdade, a modernidade, ela absorveu a história da salvação que tinha dentro da estrutura do cristianismo e simplesmente deu um significado a religioso, no sentido de que ela continua sendo vista, ou seja, o mundo caminha de um ponto inicial para um ponto final, ou não, mas que caminha de maneira linear, né, de forma a melhorar a realidade, né? A visão da modernidade era essa, assim como a visão do cristianismo, embora há segmentos do cristianismo, principalmente milenarismos, que mostram, na verdade, uma decadência do mundo, né? O mundo está, na verdade, caminhando aí para uma entropia, né? Não para uma melhora. Mas, enfim, o Brasil não pode ser classificado dentro de um país que sofre alguma espécie de depuração religiosa proveniente de uma suposta ação de desencantamento do mundo, porque o Brasil ele é colonizado bem no período em que eles estão entrando na modernidade no velho mundo. Então, praticamente no Brasil, a gente não pode se pensar se um processo similar de modernidade está acontecendo, né? Ou se já aconteceu, etc. Ou seja, do ponto de vista da colonização, é um país novo. Então o Brasil ele é muito místico, ele é muito religioso, não dá para se falar de desencantamento da realidade de forma nenhuma. Há sim uma pluralidade de visões, uma pluralidade de posições, e essas posições elas são muito bem claras. A gente consegue ver isso dentro, né, dentro da posição de diversos pensadores, dentro de diversos bolsões ideológicos, filosóficos, acadêmicos, enfim. Mas não é nada de maneira abrangente, né? A gente não pode falar de uma coisa abrangente. Então, o texto do Mariano, para mim, ele ecoa um pouco uma visão do Florencio Galindo na obra O Fenômeno das Seitas Fundamentalistas, que, na verdade, apontado por esse teólogo e também, de certa forma, sociólogo, ele mostrou de maneira bastante clara que quando as igrejas conservadoras mantêm a sua identidade nesse mundo tão avançado, elas, em vez de diminuírem, em vez de sumirem, em vez de se extinguirem, elas, na verdade, se fortalecem, elas se sobrepõem. Então, exatamente essa coisa interessante que é captada pelo Mariano e também foi captada pelo Florencio Galindo ainda em 1995. Então, o Paul Freston, por sua vez, ele traz algumas outras facetas dessa ideia, né, do protestantismo, mostrando até o fato de que a existência plural é, na verdade, um eco da democracia. A gente não pode deixar de reconhecer isso para bem ou para mal. E aí eu cheguei ao ponto de falar, eu acho que a história das ideias, né, dentro da linha do Mircea Eliade, eu acho bastante interessante, porque essas teologias, para mim, elas dividiram os protestantismos aí no período da redemocratização até o período do lulismo, que eu classifiquei aqui, entendendo da minha forma, fechando em 2010 com o último governo do presidente Lula. Então, eu estava falando sobre os efeitos do Pacto de Lausanne, desse evento que ocorreu, a sua primeira edição em 1974, que levaram os protestantes históricos, e aqui não estou considerando os evangélicos, porque aqui no Brasil a gente não faz tanto essa distinção. Em outros países, né, principalmente aqui, América do Norte, se fala bastante em alguns grupos, né? Os evangélicos lá geralmente não correspondem aos evangélicos aqui. Os evangelicais seriam, né, que o Ricardo Mariano até menciona eles, seriam justamente os grupos que se localizam entre os progressistas e os fundamentalistas. Eles não se acomodam em nenhum dos dois espectros, em nenhum dos dois extremos desses espectros, e se colocam no meio. Então são meio que centristas, os evangelicais. Mas no caso do Brasil, nós temos então o seguinte: o protestantismo, né, que tem as igrejas históricas, e os evangélicos, que seriam as igrejas pentecostais e igrejas neopentecostais, aí com suas variações, comunidades, etc., só para a gente entender essa classificação aqui no nosso contexto brasileiro. Então, de acordo com alguns autores, o movimento de Lausanne gerou dois movimentos principais, ou, na verdade, auxiliou um deles que já existia, muito forte. O primeiro, que foi gerado, mesmo de fato em Lausanne,
um movimento de missão integral. Um movimento de missão integral que teve um congresso brasileiro em 1983, que eu acho que já está dentro do período aí praticamente, que é 84, né? Está quase dentro do período da redemocratização do país. E a sala foi aberta no Google Meet, esses protestantes da missão integral, aí tá aí no chat. Eu colocaria eles como semi-progressistas e progressistas, ou seja, nós temos aí grupos que concordam em algumas pautas e grupos que discordam dessas pautas e grupos que concordam com todas as pautas de minorias, etc., dentro do movimento de missão integral, mas não, eu estou fazendo uma generalização porque é quase praticamente impossível não fazer esse tipo de generalização, porque nós não temos condição de ver em detalhes por dentro todos os aspectos que precisariam ser vistos. Tem gente do movimento evangélico que está dentro da missão integral e não é completamente progressista, e não sei nem se é semi-progressista, mas adota alguns aspectos da missão integral para fazer o seu trabalho, para fazer a sua prática missiológica, enfim. Seja a sua missão urbana, seja a sua missão... seja missão, enfim, internacional, seja o que for, mas de qualquer forma assume. E existe o chamado movimento de cosmovisão cristã. Esse é um movimento que, na verdade, é muito mais antigo do que o Pacto de Lausanne, mas, em termos brasileiros, há quem classifique também que, de alguma forma, esse movimento foi uma ruptura com o Pacto de Lausanne, que, para os proponentes desse movimento, o Pacto de Lausanne foi assaltado por progressistas no Brasil. Então, era necessário se diferenciar, e os proponentes do movimento de cosmovisão cristã, que seriam identificados mais com um protestantismo ultraconservador e conservador, esses adeptos do movimento de cosmovisão cristã, eles vão surgir mesmo a partir do ano 2000, né? 2001 começa realmente o novo século, mas eles surgem aí por volta do final mesmo do século passado e início desse novo século, aqui no Brasil de maneira bastante ostensiva, de maneira bastante explícita. Até então, havia uma ou outra obra, eu digo texto, né, traduzido para o português, que tocava nesses assuntos, mas do ano 2000 para cá houve uma intensificação, e logo mais à frente eu quero abordar um pouquinho mais sobre essa questão de cosmovisão cristã, por conta do aspecto que ela tem, que é similar ao da missão integral, porém diverge na sua base teórica, bíblico-teórica ou bíblico-teológica, né? Assim, por assim dizer. E eu colocaria também, do lado dos evangélicos brasileiros, tirando do protestantismo, uma teologia que também dividiu muita opinião, é a teologia da prosperidade. Não tem como negar que, apesar das igrejas neopentecostais, sobretudo Universal do Reino de Deus, que foi criada em 1977, mas é só na década aí, né, em meados, praticamente no início dos anos 90, que ela vai realmente alcançar uma proeminência, vai alcançar de fato assim, uma abrangência, uma visibilidade, inclusive nas cidades interioranas do país. Por enquanto ela funcionava apenas em capitais, né, principalmente aqui no eixo Rio-São Paulo. Então a teologia da prosperidade, que foi importada dos televangelistas norte-americanos e popularizada no Brasil através das igrejas neopentecostais, ela então dividiu opiniões desde o seu início, desde o seu surgimento, a sua pregação, mas foi absorvida de maneira pragmática por muitas igrejas pentecostais e também igrejas carismáticas, né? Igrejas carismáticas aqui seriam igrejas que se renovaram, seriam igrejas históricas, anteriormente históricas, que depois se renovaram, como, por exemplo, a Igreja Presbiteriana do Brasil, que teve uma renovação e acabou coincidindo com o racha, gerando Presbiteriana Renovada. Tem a igreja, nós temos outras igrejas batistas, por exemplo, a Batista, né, e tantas outras igrejas aí, a Batista Nacional, que foi criada a partir da renovação também, que aconteceu anteriormente ao período da redemocratização, porém, o que eu quero dizer é que muitas dessas igrejas, pragmaticamente, absorveram, né, a teologia da prosperidade e passaram a ostentar essa prática também teológica em seus quadros. Então, nós temos aí
essas teologias, né? A teologia de missão integral, que é herdeira direta de Lausanne, a teologia do movimento de cosmovisão cristã, que surge, que é muito anterior ao Pacto de Lausanne, do ponto de vista histórico, né, no contexto principalmente holandês, nós vamos falar sobre isso um pouquinho, mas que vai ecoar aqui, né, com os teólogos do protestantismo, praticamente no início desse novo século, e a teologia da prosperidade, que ganha também proeminência a partir da década de 90. Então, o que acontece? Nós temos, em 1991, né, aí no início da última década do século passado, nós temos, então, muitas controvérsias, muitos embates, muitas guerras entre igrejas ainda, mas só que essas guerras, elas foram ficando mais no passado, né? Essas guerras foram ficando mais no passado. Ainda existiam algumas, mas elas foram ficando mais no passado. E existia, então, um desejo de coalizão entre os movimentos protestantes históricos e evangélicos. E então, em 1991, foi criada a AEVB, né, que foi a Associação Evangélica Brasileira, que foi presidida pelo reverendo Caio Fábio de Araújo Filho, reverendo presbiteriano naquela época. Então, o Caio fazia o elo entre os protestantes históricos, né, que eram mais arredios até então, com os evangélicos, que na sua maioria eram representados por igrejas pentecostais ou carismáticas. Então, essa aproximação formal, né, entre eles gerou, né, na verdade, uma coalizão maior, uma inter-relação maior e, de fato, um trânsito maior entre essas lideranças, essas membresias. Eles começaram a ter um pouquinho mais de diálogo entre si, e esses diálogos, obviamente, que resultaram em acordos para que pudesse se pensar numa transformação histórica que passa pela transformação, obviamente, política, né, do país. Então, pelo fato da IURD, né, a Igreja Universal do Reino de Deus, do Edir Macedo, não ser considerada evangélica naquele momento, ela não foi aceita na associação, na AEVB. Então, isso gerou uma celeuma muito grande, havia muita confusão, muita controvérsia em torno disso, e isso aí provocou, na verdade, um ressentimento muito grande da parte do Edir Macedo em relação aos evangélicos, sobretudo na figura do Caio Fábio, levando ele a criar, né, situações e entidades posteriores e movimentos posteriores que se tornaram, como hoje a gente sabe, a Igreja Universal tem um partido. Então, ela foi buscar fortalecimento e se impôs pela grandeza numérica, né, pelo número de adeptos que amealhou no Brasil, no país todo. Então, ela fez o seu caminho de outra forma, mesmo não tendo sido aceita dentro do movimento aí da EVB, né, que reunia os protestantes históricos e os evangélicos. Bem, de acordo com isso, a gente consegue ver que houve um trânsito religioso e hibridização, que eu vou colocar aqui. A gente sabe que nas décadas de 60 e 70 houve a renovação das igrejas históricas, como eu já falei, que adotaram práticas similares a igrejas pentecostais, tornando-se, né, entre aspas, renovadas. Dos anos 90 até a primeira metade da década do século XXI, as igrejas pentecostais, muitas, se neopentecostalizaram ou adotaram práticas similares ao do neopentecostalismo, né, por uma questão pragmática, de sobrevivência, de perceber que o público buscava muito mais as igrejas neopentecostais, acorriam muito mais as igrejas neopentecostais, então as igrejas pentecostais começaram, muitas delas, a se neopentecostalizar, criando determinadas reuniões especiais que imitavam as reuniões que haviam e que há, né, na IURD. Então, de certa forma, houve essa hibridização aí, né? Não houve propriamente talvez um trânsito religioso, mas houve uma hibridização de igrejas pentecostais com igrejas neopentecostais, sendo que as neopentecostais que a priori teriam saído do movimento pentecostal agora passavam a influenciar suas mães através de práticas que cooptavam muito mais adeptos, muito mais pessoas. E de meados da primeira década do século XXI para cá, eu observo, né, observação não só empírica, mas muito prática mesmo, assim, de
de eventos, de participar, e da literatura produzida, principalmente pelo conjunto de literatura produzida. De meados da primeira década do século XXI, né, do nosso século presente, para cá existe um movimento de despentecostalização das igrejas pentecostais, que, né, essas igrejas pentecostais decepcionadas com o movimento neopentecostal, de neopentecostalização dentro das igrejas pentecostais, produzindo uma série de coisas que eles reprovavam. Então, criou-se um vácuo teológico, havia um vácuo teológico aí que foi preenchido, influenciado pelo movimento de cosmovisão cristã, que já estava começando a exercer grandes influências dentro do meio evangélico, com a questão da aproximação que houve em 1991 com a criação da EVB. Então, o que acontece? Esses pentecostais que melhoraram o seu poder aquisitivo, esses pentecostais que estudaram mais, eles passaram a ter, de certa forma, um certo preconceito com algumas práticas das igrejas pentecostais que são, até então, naquele momento, majoritariamente frequentadas por classes populares da sociedade brasileira, né, da nossa população, e eles começam a estudar mais, e começando a estudar mais, ter mais acesso ao conhecimento, às universidades, etc., e também poder aquisitivo, eles começam a querer se desvincular dessa imagem dos evangélicos pentecostais, que era aquela imagem do preto, do pobre, né, daquela pessoa que chora, que grita, que tem o êxtase, que pula, a glossolalia, etc. Então eles queriam se desvincular disso e encontraram no movimento de cosmovisão cristã uma religião intelectualizada, uma religião que mostrava uma certa racionalidade, né? Ou seja, o pentecostalismo tem racionalidade, uma racionalidade de outro âmbito, mas dentro do movimento de cosmovisão cristã se propõe, né, uma certa racionalidade, o cristianismo como uma religião essencialmente cognitiva, muito cerebral, etc., ou seja, distinta da religião pentecostal, que seria mais sensitiva, mais epidérmica, mais emocional. Então, havendo essa inter-relação, né, houve uma mutação muito grande dentro do quadro do protestantismo, tanto do lado conservador histórico, quanto do lado pentecostal, a sua versão aqui evangélica. E é óbvio que essas interinfluências, né, esse trânsito religioso, produziu o quê? Produziu também, de certa forma, os interesses políticos que vão mover depois a situação histórica do Brasil. Do lado do protestantismo histórico, a gente tem os proponentes da missão integral mais uma forte ênfase no aspecto social e latino-americano, então eles se ligaram mais aos partidos de esquerda do Brasil, maiormente o Partido dos Trabalhadores. Os adeptos da cosmovisão cristã, por serem proponentes do neocalvinismo holandês, né, e de sua herança política, eles se ligaram mais aos partidos de direita, ou conservadores aqui no país, os que se apresentavam mais, e naquele momento era mais com o PSDB mesmo. Os pentecostais, por sua vez, eles passaram a ser mais ativos na política, elegendo a partir da redemocratização, né, deputados, e na primeira década deste século, especificamente no ano de 2003, a Assembleia de Deus, por exemplo, que é muito representativa do pentecostalismo clássico, por ser a maior denominação, ela criou uma comissão política para tratar de assuntos políticos, né? Essa comissão existe até hoje, que é a comissão que recebe os candidatos, que ouve os candidatos, que discute essas questões políticas dentro do âmbito da Assembleia de Deus, do pentecostalismo, por exemplo. A IURD, por sua vez, como eu já disse, ela criou um partido e as demais neopentecostais elegem seus candidatos. Por exemplo, o missionário R.A. Soares tem filhos que são parlamentares. Então, todo mundo entendeu que era necessário também ter uma penetração política, ou seja, os evangélicos, sobretudo os pentecostais, que com sua visão pré-milenista, né, particularmente, tende a ser uma visão que os protestantes classificam mais como uma visão pessimista da história, ou seja, as coisas não vão melhorar, elas vão piorar até que aconteça a volta de Jesus. Eles não davam muita importância para essa questão mesmo política, até que se despertaram e entenderam a necessidade de atuar aqui, porque enquanto Jesus não vem, tem que ser feita alguma coisa, tem que se atuar politicamente. Os protestantes históricos, que são amilenistas, né, de um ponto de vista em que não vai haver essa questão
dos pentecostais, propriamente dita, chamada de parúcia ou parousia, mas eles entendem sim também, acreditam, claro, num retorno de Cristo, mas eles entendem que há a necessidade de redimir a cultura, né? Então, os protestantes históricos, tanto os de missão integral quanto os da cosmovisão cristã, entendem que há necessidade de influenciar a cultura, que há necessidade de ter uma atuação nas artes, há necessidade de ter uma atuação na política. Então, a visão é um pouco diferente. Sobretudo o movimento cosmovisão cristã fala de redenção da cultura, fala de resgate da cultura. Critica o evangelismo feito por pentecostais, que era o evangelismo convencional, ou seja, falar o que eles chamam de plano da salvação para as pessoas individualmente, ou as pregações coletivas, né, em reuniões, seja o que eles chamavam de cruzadas evangelísticas, ou seja, em reuniões dentro das próprias igrejas, ou reuniões ao ar livre, mas era uma ênfase no indivíduo, né, uma evangelização do indivíduo. Mas a visão calvinista ela é um pouco diferente, né, porque ela tem a visão da eleição prévia que Deus fez já das pessoas que são eleitas para serem salvas, e então passaram a pensar numa redenção da estrutura da sociedade a partir do aspecto cultural, entendendo tudo, né? Religião, política, artes, economia, né? O mundo acadêmico, o mundo escolar, enfim, todas as áreas. O viés da missão integral, vendo de um aspecto, de um ponto de vista, e o viés, né, da cosmovisão cristã, vendo de outro ponto de vista, né? Mas tendo praticamente uma visão de atuar dentro da cultura, uma visão bastante teórica, fundamentada teoricamente para atuar dentro da cultura. Bem, e aí eu acho que um grande acontecimento foi revelado já no censo, né, de 2010, que foi, na verdade, o nosso último censo divulgado, que fala sobre o movimento dos desigrejados. Eu acho que esse é um aspecto que o protestantismo precisa considerar, porque foi uma grande surpresa revelada ali no censo da primeira década desse novo século, porque mostrou-se como o terceiro maior grupo religioso protestante, porque o primeiro grupo religioso maior é a Igreja Católica. O segundo maior grupo é o grupo protestante, representado, sobretudo, com a Assembleia de Deus, mas com as igrejas também protestantes históricas. Mas o terceiro maior grupo que se mostrou naquela época foi pessoas que não deixaram de acreditar em Deus, mas elas se decepcionaram tanto com as instituições religiosas, né, com as suas lideranças, que deixaram suas igrejas e não pertencem mais a nenhuma comunidade de fé. Esse pessoal continua professando a fé cristã, continua professando a fé em Jesus, porém não pertence mais, não tem vinculação como membro a nenhuma instituição religiosa. Então isso também, na minha opinião, dentro desse processo da redemocratização até o lulismo, é algo muito interessante de se analisar e tem, obviamente, implicações muito grandes dentro desse aspecto histórico também, porque com quem que se identifica esses protestantes, na verdade, né, esses evangélicos que são desigrejados hoje? Porque a gente ouvia muito falar do católico não praticante, né? Então hoje nós temos também a figura do evangélico e do protestante não praticante. Mas o movimento dos desigrejados não seria propriamente um evangélico ou um protestante não praticante, porque ele segue toda a ética, a teologia da respectiva igreja da qual ele saiu, porque não é tanto a teologia, às vezes, que ele discorda, mas a prática da liderança, a prática da instituição a qual ele pertencia, e não propriamente a teologia que lá era professada, né, teoricamente, mas não na prática, às vezes, se configurava. Então ele sai com a aspiração, né, com o sonho, no afã de viver integralmente essa teologia que ele entende que deveria ter encontrado na instituição a qual ele pertencia, mas que ele não encontrou. Então eu penso que esses apontamentos, eles são mestres para a gente poder entender um pouco o que existe dentro desse período aí da redemocratização até o período do governo Lula, né, do último governo Lula, do lulismo. Eu ofereceria essas anotações à guisa de reflexão com esse ciclo de palestras, com essa mesa de pessoas aqui,
O Clínio nem me acenou aí sobre a questão do meu tempo, mas eu sei que eu tomei muito tempo com essa questão da plataforma e eu quero finalizar para não esticar mais, porque ainda tem a professora Andréia e tem os demais colegas que vão reagir. Bom, boa tarde, obrigado, César. Pela paciência de me ouvirem. Sem mais delongas, passemos então à professora Andréia, para que ela possa fazer as observações dela e depois encaminharmos o debate. Já tenham boa tarde, Andréia. Bom, boa tarde. Foi um prazer ouvir as colocações de César aqui, né? É interessante porque eu pensei encaminhar a apresentação de forma mais geral, né? E ele entrou e fez uma apresentação mais específica, né? Observando as especificidades do movimento, então acho que vai ser interessante, né? Então, para não me perder muito, eu vou meio que seguindo aqui o meu roteiro, né? Que eu fui pensando antes de efetivamente estar aqui ouvindo o César, né? Então, assim, a tese do desencantamento do mundo e da secularização foram tensionadas no mundo contemporâneo, obviamente, né? No Brasil, mesmo que com o processo de separação das esferas, o religioso e o político tenham formalmente se distanciado a partir da República, um exame atento da história do nosso país já demonstrou que o fenômeno religioso está encravado nos centros dos processos de poder políticos. Não seria diferente com a redemocratização, que foi conduzida com a ampla participação das religiosidades cristãs, na qual os protestantes se inseriram com representações da sociedade civil e em cujo jogo e disputas encamparam naqueles tempos princípios religiosos como práticas legítimas da nação. Por exemplo, na década de 80, né, a gente vê a Assembleia de Deus como protagonista no processo da Constituinte, né? Na década de 80 também surge aquele lema tão conhecido, irmão, vota em irmão. Vota em irmão. Então, naquele mesmo momento, a gente também tem um certo memorial que foi escrito no encontro ecumênico entre igrejas, que foi assinado por pastores de 24 igrejas de tradição protestante histórica, né? E é interessante notar que, mesmo sendo um encontro entre pastores e fiéis de igrejas históricas, a categoria evangélico aparece como uma certa agregadora denominacional, né? A partir da década de 90, com o fortalecimento político da Assembleia de Deus, o número de parlamentares evangélicos passou a crescer, né? A circulação do livro Irmão, Vota em Irmão se deu principalmente nas plenárias organizadas pela Assembleia de Deus, cujo título era Os Evangélicos e a Constituinte. Então, você tem aí um certo eleitorado evangélico que está se formando, né, que tem uma certa pedagogia de constituição do que é ser evangélico num sistema de crenças que surge meio que atrelado a uma postura civil, né? O voto e a representatividade política desses agentes vão emergir numa certa lógica de movimentos sociais que se constituíram politicamente com base na associação, na fundação de associações de representação pública e no incentivo aos votos identitários, né? Então, você tem essa categoria de evangélico que passou a ser cada vez mais a marca e a síntese dessa construção. E aí vem um primeiro ponto, né? A atuação dos cristãos, que eu chamaria esse primeiro ponto, né? Então, a gente percebe que o número de evangélicos cresce no país, né? Hoje, se a gente olhar os dados, são cerca de 30% da população, né? Tem poder midiático, concessões de TV, rádio, canais nas mídias sociais, poder político, candidato eleitos em todos os níveis de poder, até atualmente um que se identifica como na presidência da República, né? Ao mesmo tempo, né, a força do cristianismo se impõe. Quando pensamos que protestantes e católicos, que seriam aí 60% da população, né, somam forças na defesa de muitas pautas políticas. Nessa arena, contudo, né, a peste de fundamentalistas recai majoritariamente sobre os evangélicos. Embora se possa afirmar com segurança, com base em muitas pesquisas, né, inclusive os textos também mostram, que a Igreja Católica já mantinha seu lugar de privilégio diante do Estado, mesmo depois da segunda metade do século XX, influenciando as pautas políticas ao longo de toda a história da nação, né?
De fato, o que se percebe é que a união de cristãos, aí eu estou me referindo aos evangélicos e aos católicos, né, em torno de pautas conjuntas, tem produzido e ampliado embates, tanto no campo intra-religioso quanto na arena dos direitos humanos, por exemplo. Né? Vide aí, no último caso, a ação das frentes parlamentares católicas e evangélicas nos debates do aborto ou nos casos de intolerância narrados por adeptos das religiões africanas que denunciam agressões verbais, físicas e simbólicas. Né? Aí eu não sei se eu consegui ficar lá no tempo, eu acho que eu avancei um pouco cronologicamente falando, mas, enfim, né, foi uma relação. Então, assim, o Ronaldo Almeida, né, ele vem sustentando a ideia de que, embora o crescimento das igrejas evangélicas no Brasil seja um dado, a projeção futura não vai garantir que os evangélicos serão maioria religiosa no país. Né? Um dos argumentos utilizados pelo autor é que, à medida que o catolicismo se percebe como alternativa no campo religioso, ele se robustece e reafirma sua identidade religiosa. A disputa por adeptos é um sinal de fortalecimento do pluralismo religioso no país. Seguindo de perto essa argumentação, nota-se que há uma mútua influência entre católicos e evangélicos ao longo dos seus encontros e desencontros pelos mais diferentes pontos desse enorme país. Dados demonstram que o catolicismo carismático tem se aproximado muito do modelo evangélico conversionista, emocional e moralizante. Por sua vez, as bancadas políticas religiosas católicas e evangélicas têm atuado como um bloco cristão, no momento do enfrentamento de pautas relativas aos direitos humanos, sobretudo nos embates a respeito do aborto, do gênero e da sexualidade. Né? Aí eu entro no segundo ponto, que é a ideia de fundamentalismo, né, que também aparece nos textos. Nesses embates entre religiosos e laicos, fica evidente a construção de uma postura de fundamentalismo. Né? Mas sabemos que o fundamentalismo, especificamente cristão, ele é disforme e híbrido, e guarda em si enquadramentos que devem ser melhor compreendidos. Certos grupos de católicos e de evangélicos têm apostado em trechos das Sagradas Escrituras como balizadores das condutas morais de cidadãos brasileiros, mesmo aqueles que se identificam como sem religião ou como pertencentes a outras religiosidades. Esses grupos não dissociam cidadão de cristão, né? Que é uma colocação mesmo do Ricardo Mariano, que ele faz no texto de 2011. Né? Negar a postura fundamentalista poderosa que ressurge no encontro desses grupos seria um equívoco, já que a partir dela deslegitima-se o lugar de fala de muitos, retiram-se direitos de outros e se desumanizam as ações de alguns. Mas, né, eu acho que o Paul Freston tem razão, a gente não pode ser apenas pessimista, né? Tem um outro lado da participação evangélica que a gente também tem que apontar, né? E é sobretudo na discussão sobre democracia. Né? Então, a partir da constatação da maciça conversão ao cristianismo protestante na América Latina, o Paul Freston se põe a seguinte pergunta: quais as implicações desse crescimento para a expansão da democracia? Né? A perspectiva de não pensar esse crescimento de um ponto de vista unicamente negativo é uma aposta interessante na reflexão do autor, já que, como apontava o Casanova, né, pode haver formas legítimas de religião pública no mundo moderno. Aqui é proveitoso recuperar a história dos evangélicos a partir do ponto de vista do protesto, algo que, como já vimos, foi essencial para a ampliação dos direitos civis de boa parte da população, mesmo os mais básicos, como ser considerado cidadão, tendo registro de nascimento, casamento e óbito, sem necessariamente professar a fé católica. Outros pontos interessantes para pensar o protagonismo protestante, evangélico, em favor da democracia, são o sentimento comunitário despertado no seio das igrejas, como mostrou o Freston aqui no texto, né? O acesso à leitura recorrente, à escrita suscitada por elas numa sociedade altamente desigual, onde boa parte da população não tem acesso a livros e bibliotecas, como foi mostrado por Clara Mafra, né? A prática da oratória em público, o compartilhamento do formalismo, a participação nas decisões cotidianas nas pequenas igrejas. Esses podem ser lugares interessantes para pensar a participação dos evangélicos na democracia brasileira, cujo papel de formar líderes nos mais remotos rincões do país,
ou trabalhar ativamente com ações voltadas à ação social, que impulsionam a solidariedade e o compartilhamento de recursos, né, que minimizam os efeitos do abandono dos habitantes dos bolsões de pobreza desse país, são evidentes, né? Todos os textos analíticos têm mostrado isso, da forma como os protestantes suprem, em muitos lugares, a ausência total do Estado, né? Agora, um outro ponto é a perspectiva da batalha espiritual, né, que surge aqui nos textos e que eu acho que é central para pensar a atuação dos evangélicos, né? No entanto, ao mesmo tempo, quanto mais cresce, mais domina o cenário público do país, os evangélicos, muitos deles, né, assumem o seu protagonismo utilizando-se da queixa de perseguidos, né? Algo que herdaram do passado, tanto da Reforma Protestante quanto da sua chegada ao Brasil, para encamparem sua bandeira da batalha espiritual, né? Sob aquela frase, o mundo jaz do maligno, né? Algo que, aos olhos dos fiéis, tem um forte apelo místico e justificaria uma postura de ataque àqueles que são reconhecidos como representantes do eixo do diabólico. Aqui quero citar o clássico texto do Robert Hertz, né? Os historiadores não sei se conhecem, mas é um texto muito interessante, né? Tem traduzido para o português pela revista Religião e Sociedade, que se chama A Preeminência da Mão Direita, né? E o autor diz lá, né? Toda hierarquia social afirma estar baseada na natureza das coisas, atribuindo-se assim à eternidade e evitando mudanças a ataques inovadores, né? Um outro ponto que eu queria chamar a atenção é a atuação, né, de certa forma, contra a esquerda, né? E aí eu acho que eu avancei muito na temporalidade, mas não pude deixar de pensar, né? Nós temos sentido fortemente a temática da batalha espiritual reverberar nos discursos atuais do campo religioso protestante, evangélico, ou evangélicos, enfim, nos debates políticos, sobretudo ao reconhecerem, muitos deles, a atuação das esquerdas no país como representando a realização ou o crescimento de uma política imoral sobre os rumos da nação. A esse respeito, as conquistas realizadas nos governos petistas, no campo das políticas de ação afirmativa, contra o racismo, a favor dos indígenas, por exemplo, as ações em favor das minorias, direitos das mulheres, LGBTQI+, as políticas de patrimonialização, sobretudo aquelas voltadas às religiões afro, né, têm sofrido duros ataques, já que, ao se trabalhar na chave da batalha espiritual, essas políticas de promoção de valores democráticos são algumas vezes contidas ou deslegitimadas sobre a bandeira de uma pretensa desconstrução dos valores de uma nação cristã, né? Isso é um ponto muito forte, né? De fato, como demonstra o Ricardo Mariano, no texto base, uma religião conservadora, nos planos moral e teológico, pode prosperar numa sociedade moderna, pluralista e dotada de poderosos grupos, ideologias e forças seculares. O posicionamento dos políticos evangélicos a partir da Constituinte nos prova que flutuações de perspectivas orbitam em torno dos centros de poder. Vide, por exemplo, o apoio de alguns pastores evangélicos, o Silas, o Edir Macedo, né, aos governos de esquerda durante o período em que ocupavam o poder. Ao passo que, atualmente, nós vemos um movimento contrário, né, uma desconstrução das ações promovidas por aqueles mesmos governos quando conclamam seus fiéis ao retorno da demonização dos adversários em favor desse desgoverno que nós temos. O que esperar, né? A realidade é complexa, mais do que qualquer terminologia poderia alcançar. Assim, termino minha fala com o famoso título do livro do Bruno Latour, Jamais Fomos Modernos. No caso do Brasil, eu diria, jamais fomos desencantados e secularizados, né? E será que nós queremos ser? Né? Obrigada. Obrigado, Andréa. Então, vamos encerrar por aqui hoje. Agradecer a presença de todos e todas. Como eu disse, esse debate também vai para o YouTube depois. E aí eu concordo com você, professora Zete. Acho que é importante que nós ocupemos esses espaços para tentar, de alguma forma, qualificar um pouco esse debate, enfim. Que também foi uma negligência nossa. Acho que a gente demorou muito como cientista social a lançar a mão desse espaço para disputar esse campo, né? Acho que
também colocando um pouco o que a Andrea falou, acho que nós deveríamos ter, não percebemos isso, e aí eu acho que agora a gente tem um problema aí, que são as próximas eleições, não só de qualificar o nosso debate, mas também de apresentar formas de repensar a nossa sociedade. Enfim, basicamente isso. Eu gostaria de agradecer profundamente a participação do César, da Andrea. Foi um prazer conhecê-la. Eu brinquei contigo no início, porque o Serginho sempre fala de você. Então eu falei, por isso que já está em casa já. E o César, que é um parceiro nosso aqui, já de um ano aí nessa estrada. Enfim, gente, só tenho a agradecer, e lembrando que no dia 14 a gente vai ter o Paul Freston, que vai falar da política no período do nosso atual presidente. Essa com certeza vai ser um dia bastante interessante aí. Então fica o convite para que será a nossa última apresentação nesse ciclo, mas já estamos pensando, já tanto quanto o LABEP como o Recult, em fazer outra atividade para o segundo semestre aí, tá bom? Queriam acrescentar mais alguma coisa, gente? César, Andrea? Eu só queria agradecer o convite, né? Eu venho participando dos eventos nas minhas possibilidades maternais, né? O Sérgio deve ter falado para vocês. Então, assim, eu tenho conseguido assistir, mas na hora do debate as coisas se descontrolam aqui. Eu nunca posso estar no debate, enfim. Mas é um prazer, assim, participar. Foi um prazer conhecer o César, né? Eu não conhecia, e ouvi-lo, né? E uma honra estar com vocês, tá bom? Obrigada. Obrigado. César? Eu também, Clínio, só quero te agradecer, né? Como eu te disse, espero que não saia muito ruim para você aí, que foi você que me indicou, né? E eu quero agradecer a paciência do pessoal que esteve aí com a gente, né? Dos professores, dos alunos, enfim, os pesquisadores, pessoas muito gabaritadas, a André em especial. Nós fizemos uma troca, né? Involuntária, ela está lá no Paraná e é do Rio, eu sou do Paraná e estou no Rio, né? Entendeu? Vou até ver com ela se ela quer trocar aí. Eu aceito alguma voltinha, enfim, né? No sentido de ela dá o carro também. Eu vou e aí ela dá a casa lá e dá o carro. Eu vou, só deixa a casa aqui, né? Entendeu? Então eu agradeço a paciência de todos e as intervenções aí, as reações e o espaço, tá bom? Tá ok, gente. Então até o dia 14. Uma boa tarde para todos e todas. Tá bom? Tchau.